Quero falar com vocês agora, pessoal, sobre a queda generalizada do comando militar, né? Coisa inédita. Nos últimos, 40 anos, a gente nunca viu todo o comando das Forças Armadas pedindo demissão ao mesmo tempo, né? O general do Exército, o general da Marinha e o general da Aeronáutica, todos pedindo demissão ao mesmo tempo, num sinal de protesto após o presidente Bolsonaro demitir o ministro da Defesa, Fernando Bezerra, se não me engano, o Fernando Azevedo, perdão, o ex-ministro da Defesa. Então, o ministro da Defesa não queria demitir o general do Exército, e aí defendeu esse general do Exército, né? E o Bolsonaro chateado porque o general do Exército não dava mensagens de apoio, não dava tweets apoiando o governo, não falava nada, não se metia em política de forma nenhuma. E aí o Bolsonaro, irritado com isso, cobrava do ministro da Defesa que o general do Exército fizesse isso, né? O comandante do Exército. E aí o ministro da Defesa protegia o seu funcionário, né? Protegia o comandante do Exército em acordo que as Forças Armadas ficassem distantes da política. Então, isso foi intolerável para o presidente. O presidente quer demonstrações de apoio de forma contínua, quer demonstração de força, principalmente força militar, força bélica, força armada. Ele quer isso o tempo inteiro, né? Ele quer demonstrar esse tipo de poder. Ele chama de meu exército. Não é o exército brasileiro, é o meu exército. Eu, Bolsonaro, tenho o meu exército, né? E eu quero lealdade e fidelidade do meu exército para mim, não para o Estado, não para o país. Então, o ministro da Defesa não aceitou esse tipo de demanda, né? Parece que também uma gota d'água que aconteceu, um episódio bem anedótico, né? Como tudo no Brasil. O Bolsonaro, no encontro público com o ministro da Defesa, estendeu a mão para cumprimentar o ministro da Defesa, e o ministro da Defesa estendeu o cotovelo, né, em relação justamente à menção de que na pandemia não é bom a gente ficar se cumprimentando, se tocando muito, para justamente evitar a contaminação, né? Então, quando o general, que era ministro da Defesa, estendeu o cotovelo, diz que perdeu muitos pontos com o Bolsonaro. Imediatamente ficou aquele clima difícil e tudo mais, né? Então, e aí depois disso veio essa reação em cadeia, onde pela primeira vez em muitas décadas a gente vê todo o comando militar de todas as forças armadas do país pedindo demissão ao mesmo tempo. E outra situação bem complicada é que o Exército, pessoal, estava lendo sobre isso, ele tem regras muito rígidas de hierarquia e disciplina, né? E uma dessas regras diz respeito à antiguidade. Então, parece que nós temos atualmente 15 generais 4 estrelas, que seria a maior graduação dos generais brasileiros. E dentre esses, tem 5, né, que são os mais antigos, e o Bolsonaro, em tese, não estava querendo nenhum desses 5. Né? Ele estava querendo, acho que o 5º ou 6º, aliás, em vez de pegar entre os 3 primeiros. Então, isso é uma coisa que é uma afronta dentro da tradição militar, né? Se eles têm um processo de hierarquia e disciplina tão bem né, trabalhado em cima dessa questão da antiguidade também, o presidente escolher alguém que foge dentre esses 5 mais antigos, isso é uma coisa muito esquisita dentro das Forças Armadas, é totalmente fora da tradição das Forças Armadas. Não custa lembrar que o Bolsonaro sabe disso, ele era militar, ele fez toda a sua carreira política em cima da defesa dos militares, pretensa defesa, né, dos direitos dos militares. Então ele entende isso sobre a questão da antiguidade. Então, assim, tá comprando briga, ele realmente quer politizar as Forças Armadas. E segundo outra, né, notícia que saiu muito na mídia, além dessa questão de exigir mensagens de lealdade das forças, que os generais, né, os comandantes não estavam fazendo, teve a situação de que o Bolsonaro queria poder declarar estado de defesa nos estados e cidades, municípios grandes, né, principalmente, que decretassem lockdown. Então imagina, se São Paulo ou Brasília, enfim, algum município, algum estado grande, decreta o lockdown, o governador fala, olha, proibida a circulação. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso governador Eduardo Leite decretou bandeira preta, todo mundo fora de circulação por alguns dias, por algum tempo. Aí imagina, vai vir o exército tomar as ruas e impedir a polícia de fazer
a questão de verificação se as pessoas estão cumprindo ou não essa ordem, em garantir que as pessoas possam sair de casa. Imagina, forças militares nacionais em conflito entre si, o Exército e a Polícia Militar, né, o Exército e a Polícia Civil, por exemplo. Então, isso é uma coisa assim inadmissível e ao mesmo tempo, né, os generais, os comandantes entenderam dessa forma que é inadmissível colocar brasileiros contra brasileiros. O governo não tem esse poder de querer coagir os demais entes da federação, os governadores, os prefeitos, e o Supremo Tribunal Federal já declarou em decisão, né, que os governos estaduais e municipais têm poder para fazer definições em relação à pandemia, inclusive entre a circulação de pessoas. Então, todo esse enredo novelesco aí, né, toda essa história, né, bem digna de novela, está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, o medo de um autogolpe, né, como foi chamado, como está sendo chamado, do governo querer romper com a Constituição, querendo romper com as leis vigentes, isso está latente, não é mais historinha, não é mais folclore. É uma situação real, né, um medo real. Depois dessa troca de comando inimaginável, né, de todos os comandantes das forças saindo ao mesmo tempo, o que mais a gente pode esperar? O que mais que a gente pode, né, imaginar que pode vir a acontecer? Então, esse clima não ajuda em nada a Bolsa, mas a Bolsa está mostrando uma resiliência enorme, mesmo diante de tantas notícias complexas, de tanto ruído político, está se sustentando em níveis muito altos. Isso se deve a essas surpresas positivas com dados econômicos. Diante de toda essa situação, a gente está tendo bons dados econômicos. E agora vamos ver até quando, né, o ânimo dos investidores vai aguentar ser minado por essas notícias bem difíceis, né, essas notícias políticas que não param.